É isso mesmo que você viu aí na capinha do vídeo. Estou amargurando aí uma queda de mais de R$ 2.000 em fundos imobiliários. Vamos conversar muito sério sobre isso nesse vídeo. Vou explicar para vocês algumas coisas muito importantes sobre a minha estratégia e também sobre todo o cenário que está acontecendo, né? E discutir os motivos, pelo menos os principais motivos pelos quais os fundos imobiliários, na sua maioria, estão em queda hoje. Se a gente digitar aqui índice IFIX no Google, vai aparecer isso aqui, ó. Se colocar aqui, por exemplo, no último mês, a gente vê que no último mês teve aí uma valorização de 0,45%. Se você colocar nos últimos 5 dias, uma queda de 0,53%, né? Lembrando que o IFIX, ele é um índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários. Então, muitos fundos imobiliários estão sofrendo aí com a desvalorização da sua cota. Aqui dentro dos meus fundos imobiliários, olha só, dentro do que eu invisto, a minha carteira de fundos imobiliários, que eu ainda estou reajustando ela, já fiz a venda aí de alguns fundos imobiliários ao longo do tempo. Recentemente eu vendi o MCHY11, que foi uma troca do MCHF11, explico isso em outro vídeo. Veja que eu tenho uma variação negativa de 5,06% e o valor total que eu tenho hoje, se eu vendesse todos os meus fundos imobiliários, R$ 42.307,75. Só que o que eu investi do meu bolso, isso claro contando os dividendos, mas é do meu bolso porque eu poderia usar os dividendos para outra coisa, foi R$ 44.562,62. Então se eu vendesse tudo hoje eu teria esta perda de R$ 2.000, pouquinho mais de R$ 2.000. Veja o que eu falei? Se eu vendesse os meus fundos imobiliários, eu não vou vender pelo menos por enquanto. Até o bendito do Vino 11 eu não vou vender. Que você está vendo na tela aí que eu estou amargurando 32,16% de variação para baixo, né? Negativo. Se eu fosse vender hoje o Vino 11, eu teria sim uma perda de 32% aproximadamente. Eu não paguei R$ 887,40, eu paguei muito mais. O meu preço médio está em R$ 8,55. Então, se eu multiplicar 8,55 por 153, ó, 8,55 vezes 153, dá 1.308,15. Foi isso que eu investi no Vino 11. Eu investi esse valor aqui, 1.308,15. É bastante dinheiro, né, pessoal? Então, se pegar esse valor aqui e diminuir de 887,40, eu vou ter uma perda de quase R$ 500. Aí sim, vou ter uma perda porque eu vendi o fundo imobiliário. Isso só levando em consideração o valor que eu comprei pelo valor que eu vou vender. Até aí tudo bem. Agora o que eu quero explicar para vocês também? Olha só, atualmente nós estamos aí com uma Selic de 10,5% neste momento que estou gravando o vídeo. Se a gente colocar aqui, ó, reunião Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária. Ok? Decide lá, por exemplo, a taxa Selic. Veja que a primeira informação parece aqui, olha só, inclusive do investidor 10, tá? Mesmo com deflação, Copom pode levar a Selic na próxima reunião. Qual é a próxima reunião do Copom? Quando que é? 17 e 18 de setembro de 2024, segundo as informações aqui do Google. Tá vendo que esta informação aqui já faz o mercado se antecipar, mesmo que na reunião do Copom a Selic caia, mas o mercado se antecipa. Tá, mas por que você está dizendo isso, Moacir? Porque é o seguinte, se a Selic se mantiver ou até mesmo subir, quais produtos ficam mais interessantes de investir? A renda fixa, que inclusive eu tenho também, tá vendo aqui, ó, Tesouro Direto e também LCI, LCA, CDBs, etc. Tá vendo que tá sempre verdinho, ó? Tá sempre verdinho, pessoal, não tem erro, ó. Tesouro Direto não tem erro, CDB não tem erro também. Aí o que o pessoal pensa? Bom, para que eu vou passar dor de cabeça com o Vino 11, por exemplo, né? Com a HGRE 11, com a JF 11, se eu posso investir, por exemplo, num tesouro, num bom CDB de um bom banco, uma LCI, uma LCA que, ó, é livre de imposto de renda. Para que eu vou me preocupar com fundos imobiliários se a Selic está pagando 10,5%? Se eu pegar, por exemplo, aqui o CPTS11, ó, que é um fundo de papel, ele está pagando aqui 11,45% nos últimos 12 meses. Só que o pessoal esquece, por exemplo, que dividendos de fundos imobiliários é isento de imposto de renda. E esquece que Tesouro Direto, CDB, tem imposto de renda. LCI, LCA não tem imposto, só porque eles rendem menos do que o CDI. Então o que acontece? A galera, na sua maioria, é o efeito manada, né? Vai para a renda fixa, vendendo as suas cotas dos fundos imobiliários, muitas vezes até com prejuízo. Por exemplo, eu poderia fazer isso, ó. Eu vou vender esse Vino 11 aqui, essa encrenca aqui, essa bodega aqui, vou vender isso aqui e vou pegar esses R$ 887,40. Ah, vou ter prejuízo. Ah, dane-se, vou ter um prejuízo lá, mas vou colocar no Tesouro Direto, show de bola, ou num CDB a 110% de CDI, tá? Ok. Só porque acontece? Eu vou ter que pagar imposto. É isso aí que acontece. E neste momento, bons fundos imobiliários, pega esse aqui, ó, XPLG11.
O XPLG11, pessoal, ele está com 10% de desconto. Olha isso aqui, 9,2% de dividendos nos últimos 12 meses, isentos de imposto de renda. E por que eu estou falando tanto de dividendos? Porque, por exemplo, o meu objetivo, e aqui o canal é o meu, eu falo o que eu quiser, o meu objetivo é viver de renda no futuro. Eu não estou preocupado com oscilação de cota agora, por mais que eu saiba, por exemplo, que o Vino 11 é uma encrenca, eu fiz uma compra errada, eu errei isso aqui. Eu tenho excelentes fundos imobiliários, como por exemplo o KNSC11, o KNCR11, o próprio XPLG11 que está descontado. Então o que eu vou fazer? No meu próximo aporte eu vou aproveitar e comprar esse fundo imobiliário barato. O que acontece? Se a Selic não subir, se ela tiver num patamar de 10,5%, mesmo que isso se prolongue por mais 1, 2, 3 anos, vai chegar um momento que a Selic vai cair. O que vai acontecer então? O contrário. Os investimentos de renda fixa passam a não ser tão interessantes e o pessoal volta para os fundos imobiliários. Porque olha só, tá vendo aqui, ó, lá em 2021 a Selic era 2%, lá no comecinho do ano. Aí mais ou menos no meio do ano, ó, ficou ali em torno de 2,75%, 3,5%. E foi subindo, foi subindo. Aí eu te pergunto, tá? Será que vale a pena investir aqui, ó, com 5,25% de retorno e ainda tem que descontar o imposto de renda? Mesmo aqui, ó, 7,75%. Quando isso aqui voltar a acontecer, porque vai acontecer, tá vendo, ó, 2022, quando eu comecei a investir em renda variável, a Selic estava 13,75. Andou bem por um bom tempo com 3,75. Começou a cair, tá? Começou a cair, começou a despencar. Então vai chegar num momento que essa Selic estará de novo aqui em patamares menores, por exemplo, do que 9,2 do XPLG. Aí o que acontece? A galera volta para os fundos imobiliários, porque não é mais atrativo investir em renda fixa. Só que quando voltar para os fundos imobiliários, o XPLG 11 já não vai estar mais 101,96, vai estar 120 reais. 130, aí o povo compra caro. E eu comprei a 101. Então o que acontece, pessoal? Você tem que ter aquele coração de gelo mesmo, tá? Analisar o mercado, aproveitar as oportunidades. Não estou dizendo para você que você tem que investir em tal fundo, tal fundo, tal fundo. Não. O que eu estou dizendo para você é fazer uma análise criteriosa dos seus investimentos. Por exemplo, aqui, ó, o GGRC11 é um bom fundo imobiliário, na minha opinião, tá? E ele está descontado em relação ao meu preço médio. Ao meu preço médio, pode ser que para o seu preço médio não esteja. Então eu vou aproveitar e comprar essas cotas mais baratas, porque quando o mercado virar da renda fixa para a renda variável, eu consegui bons preços nos fundos imobiliários. Então se você não tem estômago para ver isso aqui, ó, queda de 5,06%, queda de 6,89% nas criptomoedas, não invista em renda variável. Não se mete nisso. E olha só que interessante. Ao mesmo tempo que os fundos imobiliários estão despencando, as ações estão subindo. Então olha aqui a minha carteira de ações como é que está, com 12,11% de variação. Eu tenho apenas uma ação, que é de commodity inclusive, que está com a variação negativa. As outras estão todas positivas. Tá vendo? Então você tem que ter essa análise criteriosa, pessoal. Isso vai acontecer, a ação vai subir, o fundo imobiliário vai cair e faz parte dos investimentos. Para quem tem uma carteira como a minha, assim, ó, bastante diversificada, isso acontece. Não estou preocupado. É claro que eu quero me livrar do Vino 11. Para quem me segue aqui no canal sabe disso, né? Eu quero me livrar do Vino 11. Mas não vai ser tão cedo. Porque mesmo que a Selic não suba, ela fica ali no patamar de 10%, o Vino 11 não vai ser atrativo nunca. Não vai ser atrativo. Ele só vai começar a ser atrativo quando a Selic começar a despencar ali para um patamar de 7, 8%. Aí sim o Vino 11 vai começar a querer subir. E isso não acontecer nada grave no fundo imobiliário durante esse período de tempo, porque está alavancado, está cheio de problema. Agora fundos como o MOL 11, o XPLG 11, o MXRF 11, entre outros aqui, ó, eu estou super tranquilo porque isso faz parte. Então eu tenho que arcar com os meus erros. Então se eu fiz uma compra errada, o erro foi meu. O problema não está nos FIIs, está em mim. Então tenha essa consciência, tá? Se você cometeu um erro, assuma o erro, segue o jogo, tá tudo certo. Trabalhe para consertar esse erro. Agora eu quero saber de você aí, Ninja. Qual é o fundo imobiliário que você está amargurando maior variação negativa? Para mim, você está vendo aqui que é o Vino 11, 32,16%. Coloca aqui nos comentários que isso é importante para a gente discutir, para a gente crescer juntos e aprender com os erros. Porque para quem está pensando a longo prazo, tá tudo bem, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. Combinado, Ninja? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, tamo junto. Tchau!